E aí, gente, tranquilo? Todos estão bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos para mais uma aula de física. Estamos na nossa 18ª aula, gente. E é o seguinte, iremos dar prosseguimento com o capítulo 7, porém hoje iremos falar sobre trabalho, tá? As próximas aulas que virão serão uma sequência de trabalho, potência e energia mecânica. Tranquilo, gente? Mas antes de darmos início aos conteúdos, vamos para a nossa agenda. Essa será a agenda de vocês, né? Com trabalho, potência e energia mecânica. A gente vai ter uma ideia de como é que funciona isso. Porém, potência e energia mecânica fica para as próximas aulas. Hoje a gente vai ver a grandeza física chamada trabalho, né? Trabalho. Trabalho é trabalho em espanhol, né? Enfim, gente. Brincadeira. Vamos fazer a atividade da página 227 e 228, certo? Essas atividades, pessoal, vai pegar também potência e energia mecânica, mas eu quero que vocês façam, porque nas próximas aulas eu irei passar atividades no caderno, ok? E depois iremos encerrar com um resumo, com a atividade. Essas três grandezas, gente, elas são específicas para o nosso próximo assunto, tá? Que será a prova bimestral lá pela metade do mês de outubro, tá certo? Bom, vamos fazer a correção das atividades da página 216 e 217 das aulas anteriores, né, da semana retrasada. Vamos aqui para o livro. Bom, primeira questão, só resumindo, né? A aula anterior, na aula anterior que antecedeu a essa, foi a prova, né, gente? Não teve aula. Porém, na semana atrasada, né, a gente falou sobre a ampliação de forças, tá? Então, a primeira questão diz o seguinte, escreva qual foi a máquina simples. Escreva qual máquina simples os elementos mostrados nas fotografias representam, né? Então, o primeiro é uma alavanca, o segundo também é uma alavanca e o terceiro, plano inclinado. Aqui uma alavanca e aqui uma roldana, né? Eu vou diminuir um pouco aqui. Uma roldana. Certo, gente? Ok? Passar aí a correção, vai ser bem rápida, gente, essa aula aqui, eu prometo. Bom, assinale as afirmativas a seguir de V para verdadeiro e F para falso para reescrever a sentença incorreta no caderno corrigindo. Primeiro, pessoal, em uma alavanca, quanto maior o braço de potência em relação ao braço de resistência, menor é a intensidade da força potente necessária. É verdadeiro, gente, né? Quando você pega uma alavanca, você tem ali, o braço maior, né? Quanto maior o braço de potência, né? Quanto maior o braço de potência é a barra que fica em relação ao braço de resistência, que é o braço de resistência é o objeto a ser levantado, né? Menor é a intensidade da força potente necessária, né? Então, você vai aplicar uma força menor para levantar ele, né? Então, quanto maior esse braço, menor é essa força. Certo, gente? Bom, a quinta, aliás, a outra aqui, as máquinas simples não ampliam a intensidade da força aplicada nos corpos. Mentira, gente. As máquinas simples ampliam sim a intensidade da força aplicada nos corpos, né? Então a máquina ela amplia a força, a intensidade da força, tá, gente? A outra, é mais fácil levantar verticalmente um copo do que empurrá-lo por meio de um plano inclinado para colocá-lo a uma altura H. É mentira, pessoal, tá? É mais fácil a gente empurrar um copo por meio de um plano inclinado para colocá-lo a uma altura H do que levantá-lo verticalmente, tá, gente? Então é mais fácil a gente empurrar do que levantar verticalmente, não o contrário. E por último, com a roldana móvel, a intensidade da força potente vale a metade da intensidade da força resistente. É verdade, tá? É uma roldana móvel, né? A intensidade da força potente ela é metade da intensidade da força resistente. Por isso que fica mais leve um produto que você vai levantar em uma rodana. Terceiro, a alavanca mostrada na figura tem o braço potente, que é BP, né? Esse braço aqui, igual a 4 vezes o tamanho do braço resistente. O braço resistente é esse aqui,
certo? Vamos lá. Se o peso do objeto que está sendo levantado é igual a 600 newton, qual é o valor da força potente aplicada na alavanca? É só você pegar, né? E multiplicar. Ó. Como o braço potente tem 4 vezes o tamanho do braço resistente, a força potente será de 150 newton, né? Então, gente, ó, é só você fazer a divisão, certo? Você dividir 600 dividido por 4. 600 dividido por 4, você tem 150. Caso o braço potente tivesse o mesmo tamanho do braço resistente, qual seria o valor da força potente para sustentá-lo, o peso do objeto? Bom, 600 newton, é o peso do objeto. Caso o braço tenha comprimentos iguais, as forças resistente e potente também serão iguais. Né? Nesse caso, a alavanca somente muda o sentido da força. Tá, gente? Observe a fotografia ao lado que mostra um guindaste sustentando um container por meio de rodana. Quais tipos de rodanas estão sendo utilizados na situação apresentada? Explica a importância de cada uma. Bom, está sendo utilizada rodanas fixas e móveis, né? As rodanas fixas, elas mudam a direção e o sentido da força, gente. E as rodanas móveis, elas diminuem a intensidade, né, da força, além de alterar a direção e o sentido dela. Ok? O que poderia acontecer se o equipamento não possuísse rodanas móveis? Por quê? Possivelmente o guindaste ele não seria capaz de levantar o container, já que a principal função da rodana móvel ela consiste em diminuir a força potente necessária para levantá-lo. Certo, gente? A situação ilustrada ao lado abaixo, aliás, a situação ao lado, representa um sistema de rodanas em equilíbrio, ou seja, a força aplicada à corda mantém a caixa suspensa sem movimentá-la. Sabendo que o peso da caixa é de 184 N, qual é o valor dessa força aplicada? É de 92 N, tá, gente? Então vamos lá para o nosso conteúdo. Prometido, né? A aula ela não vai se estender muito, tá? Vamos lá. Trabalho, potência e energia mecânica, né, que serão os assuntos que serão abordados de hoje em diante. Bom, o ser humano ele sempre tem a necessidade de quê? De se locomover, gente, tá? Para qualquer lugar. Então, para percorrer grande distância em menos tempo, foram inventados diversos meios de transporte, né? A bicicleta, o automóvel, a motocicleta, o ônibus, o metrô, o avião, entre outros, né? Então, o deslocamento dos meios de transporte, assim como o de qualquer outro corpo, ele está relacionado às grandezas físicas, trabalho, energia e potência, gente, que a gente vai estudar nesse capítulo aqui. Então, hoje a gente ficou apenas com a grandeza física trabalho, né? É muito comum no nosso cotidiano a gente utilizar o termo trabalho em diferentes situações. Geralmente a gente refere-se o termo trabalho às atividades humanas, sejam físicas ou intelectuais, feitas a partir de um objeto. No entanto, pessoal, na física, o estudo da física, esse termo ele refere-se a um conceito diferente. Então, para a gente entender, a gente tem que considerar uma seguinte situação. Ó. Temos aqui um vendedor chamado Reinaldo. Né? Ele é vendedor de produtos artesanais. Cadastrado e regularizado, tá, gente? E ele trabalha, digamos, em uma praia lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Então, para atender uma cliente, foi o que ele fez, ó. Ele empurrou o seu carrinho até chegar a ela, né, como mostra aqui a ilustração. Ele saiu da posição S1, foi para a posição S2. Foi uma variação de espaço, né? Variação de espaço. Então, o que foi que o Reinaldo precisou fazer para deslocar o carrinho até se aproximar da cliente? Foi que ele precisou fazer? Ele precisou aplicar uma força no carrinho. Para quê? Para fazer com que o carrinho se movimentasse no sentido da cliente, né, gente? Então, quando ele fez isso, então, para levar os produtos até a cliente, o Reinaldo ele precisou aplicar, né, uma força sobre um carrinho com uma intensidade que seja suficiente para deslocar o carrinho, certo, gente? Então, a força aplicada por ele resultou no quê? Um deslocamento do carrinho. Então, é dessa forma
que podemos dizer que a força aplicada por Reinaldo fez trabalho. Tá? Então, o trabalho realizado pela força ela é dada pelo produto da força, pelo espaço percorrido, pela variação de espaço. Certo, gente? Então, essa seria a fórmula do espaço, do trabalho. Ó. Força, né? Força vezes a variação de espaço, no qual ó, o T é trabalho, o F é a força e o ΔS é o deslocamento, né, que é realizado pelo corpo em razão da força aplicada. E o que é trabalho? Qual é a definição de trabalho? Gente, ó, a definição de trabalho é a medida de energia, né? É a medida de energia transferida de um objeto a um sistema ou um sistema para outro, por intermédio de uma força, né? Então, essa energia que você transferiu a esse objeto, que provocou um deslocamento, tá? A gente está diante da definição de trabalho. Então, fazer trabalho, pessoal, é o ato de transferir energia. E receber trabalho significa receber energia. Então, assim, a gente pode dizer que o rapazinho lá, né? O Reinaldo, ele gastou energia aplicando uma força que fez o trabalho, né, sobre o carrinho, o qual ganhou energia, né? Então, no Sistema Internacional de Unidade, gente, temos que a unidade de medida da força é o Newton, né? Aqui, ó, a medida da força é o Newton, representada por N. O deslocamento é o metro, né? A unidade padrão. Portanto, a gente sabe que a unidade de medida de trabalho é a gente substituir a força e o deslocamento por suas respectivas unidades padrão, né? Então fica, ó, N vezes M, que dá igual a J. Esse J, pessoal, ele é chamado de Joule. Então, a unidade de trabalho, ele que lida como Newton vezes metro, né? Newton vezes metro é igual a uma coisa chamada de Joule, que é representada por J. Né? E esse J, nesse Joule, ele homenageia um físico inglês, que é o James Prescott Joule, né? Que ele viveu de 1818 a 1889, que fez investigações relacionadas ao trabalho e ao calor. Né? E também outros tipos de energia também são chamados. Outros tipos de energia também são chamados de Joule, tá, gente? Não é só trabalho, não, tá? Vocês vão conhecer outros tipos de energia que também trabalham com Joule. Ok? Agora, observando a situação novamente, né? A gente considere que o Reinaldo ele aplicou uma força de intensidade de 120 N para movimentar o carrinho, digamos, por 5 metros. Então, qual foi o trabalho realizado pela força aplicada por Reinaldo? Foi 600 joules. 120 vezes 5 dá 600 joules. Tá, gente? Só aplicar aqui, ó. O trabalho é igual a força vezes a variação delta vezes. Peraí, gente. Trabalho é igual a força. Acho que vocês entenderam, né? A força vezes delta S, que é igual a 120. 120. Deixa eu tirar aqui rapidinho aqui esse daqui. 120 vezes 5. Dá igual a 600. Tá, gente? Ai, ai. Agora vamos ver outra situação, pessoal. Ó. Considere que o carrinho ele ficou preso em um local com areia muito fofa. De uma maneira que o Reinaldo aplicou toda a sua força, mas aí ele não conseguiu movimentar o carrinho. Não teve deslocamento. Então, nessa situação, pessoal, o trabalho realizado
pela força aplicada por Reinaldo seria 0 joule. Por quê, pessoal? Porque mesmo ele aplicando muita força no carrinho, não houve deslocamento. Então, digamos que ele aplicou, 300 newton. Se multiplicar por 0, vai dar o quê? Vai dar 0. Tá? Então, para que aconteça o trabalho, o deslocamento ele não pode ser 0. Tranquilo, gente? Bom, essa foi nossa aula de hoje. Próxima aula a gente vai ver grandeza física, potência, tá? Grandeza física, potência, que está na página 220. Tá bom? Então se cuide, gente. Fique com Deus. E até a próxima aula, né? Eu tenho a dizer isso. Qualquer dúvida, pode chamar. Tchau, tchau, gente.